Amém. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você pode dar a melhor salva de palmas para o Senhor. Junto com essas palmas, diga glória, 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 glória a Ele. Ele é digno de toda adoração. Aleluia. Coloca a mãozinha no coração assim, diga assim: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus. Diga: fala comigo através da tua palavra. Amém, irmãos. Queridos, me dá a tua atenção de presente por 30 minutos. Eu sei que você já ouviu nas últimas sextas-feiras muito a respeito desta passagem. É preciso muito cuidado para falar do livro de Apocalipse, irmãos. É um livro escatológico que foi escrito no passado, mas que se refere, na sua maioria, a um futuro que não aconteceu ainda. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando você começa a estudar, você percebe que a maioria dos teólogos, estudiosos, quando se referem ao livro do Apocalipse, eles nunca te dão uma certeza absoluta, convicta. Eles sempre se referem a parece que é isso, acreditamos que é assim, entendemos que é desta maneira. Não se pode afirmar algo com veemência que não aconteceu ainda. O livro de Apocalipse é cheio de enigmas e, se decifrarmos ou falarmos ou interpretarmos de maneira errônea, nós também caímos em condenação. Seus últimos capítulos está escrito: aquele que aumentar uma vírgula do que está escrito ou diminuir lá, todas as maldições deste livro cairá sobre vós. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muita convicção em algumas afirmações. Enfim, o texto que foi escolhido para esta campanha é um texto ousado, na verdade muito ousado. Eu estava hoje à tarde meditando sobre esse texto e eu pensava: nossa, hoje, dependendo de quem esteja na Igreja Ousado Amor, falo não só de membros, mas de visitantes, para os tais talvez seja um paradoxo. Por quê? Porque, infelizmente, para alguns evangélicos, e digo no Brasil, as igrejas churches de parede preta, para muitos, não pregam o verdadeiro evangelho. Para muitos, e para, graças a Deus, não todos, as igrejas de parede preta não são embasadas no evangelho, cristocêntricas e bíblicas, mas se enganam.
Esse tema é um paradoxo para nós. Por quê? Porque talvez se você entrar hoje em uma igreja de cor amarela, azul, branca, talvez estejam fazendo a campanha da rosa, do sal grosso, do descarrego. Mas o que precisamos entender é que independente da roupa da noiva, o que importa é os seus princípios aqui dentro do coração. O que importa, irmãos, é se a noiva vai estar com o seu coração adornado, limpo, separado para o noivo. Quem pode dizer glória a Deus? Sobre essa campanha, irmãos, é um desafio para nós, irmãos, que servimos a Jesus nos tempos de hoje. É um desafio. Eu não quero falar das partes escatológicas, porque precisaríamos de um tempo maior. Mas, irmãos, eu tenho certeza, como você também tem, que tudo aquilo que está escrito no capítulo 21, nos versículos do 2 ao 4, vai acontecer, é fato. Mas, irmãos, o que nos preocupa e o que tem que nos preocupar, irmãos, é que o texto apresenta uma condição. Qual, pastor? O texto fala, irmãos, da noiva que se encontrará com o noivo. Aleluia. Qual é a condição? Ela precisa estar preparada, adornada. Ela precisa estar, irmãos, espiritualmente com as suas vestes brancas, limpas, e falo espiritualmente. Queria ler com você rapidamente, irmãos, em Apocalipse, agora no capítulo 19, versículos 7 e 8. Vai dizer assim, capítulo 19, versículos 7 e 8. Vai dizer: regozijemo-nos e alegramo-nos e demo-nos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Eu percebi que no banner, irmãos, que a usara nas redes sociais, estava com letras grandes escrito: ela vinha de Deus, enfeitada, preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. É disto que eu quero tratar. É disto nessa noite que eu quero falar um pouco com você. Eu quero falar um pouco sobre avivamento nos dias de hoje. Por quê? Porque se a noiva não estiver preparada, irmãos, ataviada, adornada, espiritualmente avivada, ela ficará. Quem não se lembra, irmãos, da parábola das 10 virgens? O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que as 10 virgens, irmãos, denominava 2 tipos, irmãos, de igreja. Quais? A igreja que estava preparada, irmãos, a igreja que não estava preparada. As 5 noivas prudentes, irmãos, denota a noiva que está esperando o seu noivo, vigilante. As 5 imprudentes, que é o contrário de prudente, não estavam preparadas, estavam dormindo, desapercebidas. Irmãos, eu não falo de ímpios, falo de 2 igrejas, irmãos, que infelizmente encontramos ainda dormindo, esperando talvez um sobrenatural para se preparar, esperando talvez um profeta se levantar, irmãos, e entregar uma revelação para que ela possa ficar de pé. Não, o tempo de se preparar é hoje, o tempo de estar adornada e vigilante é hoje, irmãos, o tempo de estar, irmãos,
agora, instantaneamente. Não me preocupa. Faz mais de 10 anos que eu prego o Evangelho. Não estou aqui me gabando. Eu estou te dizendo, irmãos, que infelizmente o foco, a missão de alguns pregadores é em meio ao culto, durante ao culto. Infelizmente, irmãos, depois que o culto acaba, acontece também na Maranata, esse Brasil. Depois que as luzes se apagam, quando eu chego em casa, tem, irmãos, uma mensagem do pregador que pregara, irmãos, na campanha. E percebemos que não há uma preocupação com a igreja. Ele mandou a mensagem pedindo fotos do culto. Ele mandou a mensagem pedindo vídeos do culto. Para quê? Para postar nas redes sociais. A preocupação, irmãos, primordial não pode ser essa. A preocupação primordial é se você vai ouvir a palavra e amanhã você vai colocar em prática. O foco aqui não é o pregador. O foco aqui não é o pastor, não é o levita. O foco aqui é a palavra de Deus, que é poderosa, irmãos, para operar e fazer o sobrenatural na sua vida. A missão hoje aqui nesse lugar é tentar fazer você entender, irmãos, que depois que as luzes se apagarem aqui nesse lugar, se você tiver guardado a palavra de Deus no teu coração, se você resolver colocar em prática, a tua história muda, a tua família muda, os teus filhos vão mudar. Filha de Deus, Cavaraia, Soradagaço. Estava falando em uma segunda-feira para os alunos do curso de teologia lá na Igreja Maranata. Eu estava dizendo que em Lucas capítulo 11, versículo 27, Jesus está pregando o Evangelho na Judeia. Jesus pregando era o cara. Esquece os pregadores famosos da internet. Em João capítulo 7 ele está pregando a palavra. No último dia da festa dos tabernáculos, ele está pregando: quem tem sede, venha até a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. A Bíblia diz que os fariseus mandam, irmãos, guardas o prenderem, mas eles não conseguem o prender. Por quê? Quando eles voltam, os fariseus, os doutores da lei, o Sinédrio pergunta: por que vocês não trouxeram o Galileu? Por que vocês não prenderam esse Jesus, o Nazareno? Eles responderam: não conseguimos, porque nunca vimos alguém falar como ele fala, nunca vimos alguém pregar como ele prega, nunca vimos alguém verbalizar as palavras santas da Escritura como ele fala. Jesus pregava, Jesus, irmãos, pregava de maneira sobrenatural. Mas em Lucas capítulo 11, no versículo 27, ele está pregando. Depois que ele termina a sua pregação, a Bíblia deixa clara, minuciosamente, que uma mulher se aproxima dele e vai dizer: bem-aventurado o ventre que te gerou, bem-aventurados os peitos que te amamentaram. Ele está dizendo: nunca vi alguém pregar como você prega, nunca vi pregador como você. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: você está olhando para a direção errada. Jesus está dizendo: você está errada, mulher, você está errada. Por quê? Ele vai dizer: mais bem-aventurado é aquele que escuta a palavra de Deus e coloca em prática. Eu não sei se você entendeu. Bem-aventurado aqui não é o pregador, mas bem-aventurado aqui não são os levitas, mas bem-aventurado é você que está nessa noite, que saiu de casa, deixou o teu conforto para ouvir a palavra de Deus e se coloca em prática. Deus está dizendo: o sobrenatural vai acontecer.
precisa estar adornada. É uma condição, pastor Diego. A Bíblia toda ela é condicional. Eu não posso levantar a mão aqui e profetizar para você, dizendo que onde você pisar a planta dos teus pés, você vai ser abençoado. Não. Ainda que seja bíblico, eu não posso dizer que você vai ser por cabeça e não por cauda. Ainda que seja, irmãos, uma mensagem cristocêntrica, expositiva, eu preciso te dar uma condição. Em Deuteronômio, quando Deus mandou Moisés escrever, a primeira coisa que ele escreve é uma condição, dizendo: Moisés, escreve: todos aqueles que obedecerem a palavra do Senhor perpetuamente, aonde pisar a planta dos seus pés, eu vou dar por herança. Não será por cauda, mas por cabeça. Os inimigos que se levantarem contra vocês por um caminho, fugirão por 7. Bendito será o vosso cesto e a vossa macedeira. Bendito será o fruto do vosso trabalho. Mas escreve aí, Moisés: todos aqueles que desobedecerem a palavra, aonde pisar será amaldiçoado. Não será por cabeça, mas por cauda. Os inimigos vão vir contra ele por 7 caminhos. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Eu sei que tem crentes aqui que não estão aqui apenas por pão e por peixe, não estão aqui apenas pela chave da vitória, mas estão aqui porque sabem que estão com o seu nome escrito no livro da vida e sabem que são noiva de Cristo, adornada em pé. Cadê a noiva de Cristo? Pelo amor de Deus, acorda ela. Cadê a noiva de Cristo nessa noite? Eu ouvi o pastor Diego dizer que hoje é dia de festa, hoje é dia da noiva dizer: Maranata, ora vem! Cadê a noiva, pelo amor de Deus? Não se escandalize não, deixa eu dar uma cara. Cadê a noiva? Cadê a noiva? Ei, cadê a noiva? Bíblica e expositiva. Eu sempre falo que a Bíblia, ela se revela. Eu não gosto, irmãos, daquela coisa: eu tenho uma revelação que é a última bolacha do pacote. Não! Eu aprendo com João, o evangelista, que disse: eu não me canso de pregar no mesmo evangelho. Eu aprendo com Paulo, que disse: se descer um anjo reluzente do céu e anunciar outro evangelho, tenha por anátema. A revelação é a mesma, ela não muda. Vivemos em dias difíceis. Vivemos em tempos trabalhosos. Dias que nós vemos que os nossos governos brasileiros estão impondo regras, irmãos, mandatos e mandamentos extra-bíblicos que soam e falam como se o anticristo já estivesse entre nós. Esses dias eu cheguei em casa e o Estevão, meu filho com 4 anos, ele estava com uma chupeta, alguém deu para ele, acho que é a minha sogra. Eu peguei lá escondidinho, arranquei o bico da chupeta e dei para ele apenas um pedacinho. Esse menino ficou bravo. Entrou no quarto, pediu o celular para a mãe dele, disse: mamãe, dá o celular, chama a polícia, chama a polícia. Chama a polícia, mamãe, chama a polícia. Falei: quê? Não. Por quê? Porque a escola ensina que se dermos uma tapa, uma chinelada nos nossos filhos, eles com 4 anos já podem chamar a polícia para os pais. O que a Bíblia diz? Que precisamos castigar com vara, ensinar o caminho da salvação. Para quê? Para que quando eles possam crescerem, eles saibam o caminho da verdade. Esses dias
O Estevão estava também pedindo para sua mãe comprar uma boneca para ele. Por quê? Porque lá na escola, irmãos, os professores são, irmãos, submetidos a lideranças também, deixam eles brincarem com carrinhos e com bonecas. As leis que estão sendo impostas é que uma criança, depois de 5 anos, se decidir ser, irmãos, ou se tornar alguém de outro sexo, do qual não é biologicamente, o pai não pode mais decidir por ele. Mas a criminalidade no Brasil só é punida depois dos 15 a 16 anos. O que é que está acontecendo? O anticristo já está no nosso meio. E se nós, irmãos, não entendermos que a palavra de Deus, irmãos, é a nossa única salvação e espada preparada para guerrear contra tudo isto, pereceremos. Eu percebo que muitos hoje dizem, e é fato, estamos vivendo em dias difíceis, estamos em guerra, estamos vivendo em dias, irmãos, que as leis brasileiras estão, irmãos, apertando, destruindo, tentando, irmãos, amassar a Constituição cristã, que é a sua Bíblia, é a sua palavra. A Bíblia está sendo retirada de repartições públicas. A Bíblia não é mais aceita, irmãos, nos ensinos de primeira série, segunda série. Eu lembro muito bem que nós orávamos, o pastor, desculpe, os professores às vezes recitavam versículos bíblicos. Não se tem mais isso. O que se prega é que uma criança de 5 a 10 anos pode decidir ser o que quiser. Esta é a hora, irmãos, que a igreja do Senhor precisa acordar. Esta é a hora que a igreja precisa entender que há de haver um avivamento. Esta é a hora que a igreja precisa levantar e entender que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Já vou para o fim. Em 1 Reis capítulo 16, escute, essa parte didática é importante. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Em 1 Reis capítulo 16, versículo 29, não precisa projetar não, mas me escuta. A Bíblia narra um período tenebroso, macabro em Israel. A Bíblia diz, irmãos, que na época quem reinava era Onri em Israel. E a Bíblia diz que Onri fez o que era mal ao Senhor, mais do que os reis que lhe antecederam. Depois que Onri morre, a Bíblia diz que reina em seu lugar Acabe, filho de On. A Bíblia faz questão de dizer que Acabe faz o que era mal, mais e mais do que o seu pai, irmãos, desonra ao Senhor, mais do que todos os reis que lhe antecederam. Acabe, irmãos, profana a casa do Senhor. Acabe, irmãos, faz o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que, não achando, irmãos, ainda que estava bom, ele toma para si uma princesa ainda chamada Jezabel. Para quê? A Bíblia diz que ele o faz para irritar mais ao Senhor. Depois que ele toma Jezabel como esposa, ela se torna rainha de Israel ao seu lado. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jezabel, irmãos, casa-se com Acabe, ela traz para Israel a sua cultura, irmãos. Que cultura? Jezabel era sacerdotisa de Baal. Por quê? Porque o pai de Jezabel também era sacerdote de Baal. O seu nome? Etbaal. Escute, Etbaal não é um nome próprio. Etbaal é um título, assim como César Artaxerxes
Quem era Baal, considerado pela mitologia do panteão dos deuses da época como o deus da chuva, o Deus, irmãos, da prosperidade, o Deus da vida e o Deus dos montes e tantas outras referências. Jezabel traz a cultura, irmãos, dos seus deuses para Israel. Ela também traz 400 profetas de Baal, irmãos, para Israel. Ela também traz, pastora Vanessa, 450 profetisas de Baal para Israel. Irmãos, a Bíblia vai dizer que neste panteão de deuses tem também Azera, que os estudos dizem que é a esposa de Baal. Em alguns lugares você vai o conhecer por Astarote. Quem é Azera? A deusa da fertilidade, a deusa da orgia e do sexo. Só para você entender, quando Acabe e Jezabel destroem os templos do Senhor em Israel, eles constroem templos para Baal e para Azera. Quando você estuda, você percebe que o formato do templo de Baal é um genital masculino. Quando você estuda, você percebe, irmãos, que o templo de Azera é uma genital feminina. Como se adorava a Astarote ou a Azera? Com atos sexuais de orgias grupais. Escandalize se você quiser. Se adorava a Baal e Azera, se prostituindo nos altares dos pais. Meu Deus. As sacerdotisas de Baal e Azera e os sacerdotes de Baal praticavam atos sexuais e de orgia. Quando elas, irmãos, geravam desta brutalidade, sacrificavam os bebês a Baal, queimavam diante dos altares de Baal. Esse é o contexto que Israel vive. É um contexto macabro. Quem, irmão, se levanta para combatê-los? Olha para mim, uma multidão. Quem resolve enfrentar esse período difícil e volta a dizer de prostituição em Israel? 50 homens, 100 homens? Não, um profeta de nome Elias. É ele, irmãos, que luta por um avivamento em Israel. É ele que decide enfrentar, irmãos, Acabe, Jezabel e mais de 850 profetas e profetisas de Baal. Não entendi, pastor. O avivamento que Deus quer, irmãos, fazer na Vila Herosa, ele não precisa começar por 10 ou por 20 ou por 50. O avivamento que Deus quer e vai fazer na tua casa, na igreja Ousada Amor e no bairro Vila Herosa, ei, pode começar por você. Quando você decidir orar mais, quando você decidir jejuar mais, quando você decidir citar mais ao Senhor, quando você deixar os altares de Baal e Azera e se entregar ao Senhor de corpo e alma, vai acontecer um avivamento na tua casa. A tua casa não será, veja, os demônios que estão alojados na tua casa e que querem destruir você e os teus filhos vão bater em retirada, que estão ouvindo a palavra. Eu estou com meu corpo tremendo e o Espírito Santo está me dizendo: hoje é noite de decisão.
estão destruindo uns aos outros, irmãos. Acabe está destruindo o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Mas Elias vai, irmãos, até ele e diz assim: Acabe, segundo as minhas palavras, que não chova mais em Israel. E não chove. O que é que Elias está dizendo? Não é só, irmãos, para Acabe, não é só para Jezabel. A Bíblia diz que o céu cerra-se por 3 anos e 6 meses. Elias está dizendo: a palavra de um servo, de um profeta, irmãos, é mais poderosa do que qualquer guia, do que qualquer religião. Você não sabe quem é você, irmãos. Pedro prega dizendo: você é sacerdócio santo, você é nação eleita, você é povo escolhido, embaixador da fé. Aonde você pisar, o reino de Deus também pisa. Aonde você entrar, o reino de Deus também é. Elias profetiza: o céu para. Todo Israel está percebendo que Baal não é poderoso. Vamos lá. Israel não escuta. Elias então se dirige a Acabe e vai dizer: Acabe, vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse problema. Leva os profetas de Baal e as profetisas de Azera para o Monte Carmel, porque vocês dizem que Baal é Deus dos montes, Deus do fogo. Lá saberemos se Baal realmente é Deus em Israel. Você sabe da história, estou só te lembrando. A Bíblia diz, irmãos, que Elias então os desafia. Quem está me ouvindo? Chegando no monte, os profetas de Baal começam a oferecer sacrifícios a Baal, desde cedo até quase 13 horas do dia. Eles se cortam, se mutilam por dentro, rolam, gritam, e Baal não aparece. O interessante, pastor Diego, é que Acabe convida todo Israel para acompanhar. Todo Israel está percebendo que os profetas de Baal e os profetas de Azera não têm poder suficiente para invocar o seu Deus, e ele aparecerá. A Bíblia diz que Elias começa a desdenhar, começa a dizer para os profetas de Baal: cadê o vosso Deus? Cadê Baal? Viajou, entrou de férias. Elias então resolve sacrificar ao Senhor. Ele diz: agora é a minha vez. Isso aqui é muito interessante. Alguns historiadores e grandes pregadores do Brasil afirmam e dizem, pastor Diego, que este é o maior avivamento que Israel já viu desde o Êxodo. Eu discordo. Eu sei que você vai concordar também com isso. A Bíblia diz que então, irmãos, Elias começa a sacrificar ao Senhor. O que é que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele constrói o altar do Senhor, que está derrubado por quem? Acabe e Jezabel. Os profetas de Baal não precisam construir altar, já está construído. Elias, olha para mim, não constrói o altar de Deus de qualquer maneira. Minuciosamente ele pega 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. A palavra está dizendo: Elias pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, conforme a palavra do Senhor estava mandando. Não entendeu? Precisamos construir o nosso altar, irmãos, baseado na palavra. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, não é do jeito, irmãos, que querem que nós possamos construir o nosso altar. É conforme a palavra. Às vezes dói, às vezes te irrita, às vezes dá vontade de parar, mas eu vim aqui dizer: não para, continua construindo o teu altar,
esculpidas, lapidadas, tudo bonitinho. Colocavam sacrifício, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Mandavam abrir um rego no altar de Baal. E a história diz que colocavam azeite. Para quê? Porque quando estavam adorando a Baal, as sacerdotisas de Baal colocavam os seus bebês em cima, irmãos, do altar. Para quê? Para que o fogo pudesse os queimar. Assim era agradável a Baal. A história diz que quando os profetas de Baal estavam pulando, meu irmão, alguém ia lá escondidinho, sem que Israel pudesse ver. Quando os profetas de Baal pulavam em derredor, e eram muitos em volta do altar, alguém ia lá, colocava fogo no azeite. Fogo pegava, fogo estranho. Israel, quando via, começava a adorar Baal. Os profetas pulavam. Irmãos, parecia que Baal era Deus de Israel. Por quê? Porque tinha fogo. Lá vai, irmãos, eu sei que aqui pode pregar a palavra. Nem todo fogo é de Deus. Nem todo fogo é de Deus. Tem gente que está dando jeitinho, está tentando fazer oratória para pregar bonito, irmãos, estilo gold, para ver se você pula e roda. Deixa eu te dizer, você não precisa dar jeitinho. Profeta de Deus não dá jeito para o fogo pegar. Profeta de Deus anda com fogo. Profeta de Deus já anda. Pode colocar ali. Está vendo o cabelo arrepiado? Quando arrepia, meu Deus do céu, só o sangue de Jesus. Irmão, não está vendo espiritualmente, os povos estão tudo assim. Olha para cá, Elias manda abrir o rego. Israel está vendo, os profetas os profetas de Baal estão vendo. Parece que eu estou vendo alguém dizer: vai fazer a mesma coisa. Está vendo Elias? Abrir o rego também. Ele vai mandar colocar azeite. Não, irmãos, não confunda altar do Senhor. Tem altar que parece que é de Deus, mas não é, não pegou. Não confunda, tenha discernimento. Eu sei que a palavra está ardendo em teu coração. Eu não preciso aqui enganar você para você dar glória. Por quê? Porque já há fogo do Espírito Santo aí dentro de você. Está todo mundo pensando, vai colocar azeite. Ele ia dizer: coloquem. Coloquem. Já viu Jesus pregando, irmãos? João capítulo 7. Quem tem sede, vem e beba. Porque, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Quando ele acaba de pregar, o Espírito Santo vai dizer: João, Jesus falava do Espírito. Jesus falava do Espírito Santo. Elias coloca água, mas não tinha água. Mas coloca água. É que a gente quer entregar o que está fácil. Adorar do jeito fácil. Se comportar do jeito fácil. Ir para a igreja do jeito fácil. Coloca água. Não tem nem diácono para ajudar Elias. Para mim, um profeta de Baal ajuda. Coloca água. Vamos ver o que dá. Elias olha bravo e diz: não está bom. Não tá bom. Fala pro teu irmão: não tá bom, coloca mais água. Melhor adoração. Melhor glória. Pastor, vim todo desanimado, tá amarrado, quebrado, em nome de Jesus. Coloca mais água. Cadê o glória? Se você vem para adorar, faz alguma coisa, porque o altar está preparado. Já tem lenha, já tem água. O fogo vai descer.
enxergar o Espírito Santo na tua vida? Por que você tem que estar cheio? Porque lá no teu trabalho tem alguém que precisa enxergar o Espírito Santo. Por que tem que dar glória? Porque tem alguém do teu lado que está precisando ser cheio. Pelo amor de Deus, faz a mão. Quando o altar está transbordando, Israel enxerga que tem água no altar. A Bíblia diz que Elias se ajoelha, faz uma oração rápida. Qual é a oração? Não precisa ficar muito tempo. Por quê? Porque o altar está de pé. Por quê? Porque tem sacrifício. Por quê? Porque o Espírito Santo já está em você. Elias se ajoelha e diz: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor, hoje mostra, Senhor, que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o cara, não, que eu sou o pregador, não, que eu sou o bispo, não, que eu sou Teu servo, que eu sou Teu servo. O inferno vai reconhecer você. Lá vai, deixa eu pegar. O inferno vai reconhecer você quando você descer do salto e entender que é servo. Lá vai Elias, desce no salto, para de se vangloriar. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mostra que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. O que é que aconteceu, pastor Diego? A Bíblia diz que desceu o fogo do céu, consumiu o altar. Ah, meu Deus do céu, o cabelo arrepiou de novo. E as águas, o fogo, irmãos, mais ou menos assim, labaredas de fogo, corria em volta da água. Labaredas de fogo, corria em volta da água. Todo Israel se prostrava e dizia: ó Pai, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A gente não quer mais Baal, a gente não quer mais Acera, a gente não. Quem veio que é Deus nesse lugar, levanta a tua mão. Meu Deus, só o Senhor é Deus. Você pode falar comigo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A Vila Rosa está declarando hoje: quem manda aqui não é Baal, quem manda aqui não usa tamanho, não é Acera, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aonde? Na tua vida, na tua história, na vida dos teus filhos. Eu termino. Olha para mim. O culto é pentecostal. Um culto mais avivado que Israel, irmãos, já cultuará. Profetas de Baal, e a gente mata, porque o nosso coração está ardendo nesse momento de palavra. Eu sei que você está dizendo: amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou orar mais, vou pregar mais. Eu sei que você está dizendo: vou derrubar o altar de Baal, derrubar o altar de Acera, vou tirar toda idolatria. Eu sei que em meio ao culto estamos eufóricos. Elias aproveitou a oportunidade, porque a lei mosaica dizia que qualquer israelita que oferecesse sacrifícios de crianças em altares seriam mortos. Elias aproveita e manda o povo de Israel, que está eufórico, matar os profetas
para as suas casas. E agora, capítulo 19 vem. Jezabel fica sabendo e manda um recado para o povo, sim ou não? Sim ou não? Jezabel então manda um recado para o povo que estava cultuando, sim ou não? O povo vai para casa banquetear. Acabe volta para o palácio para banquetear. Quem fica no monte com a responsabilidade e o fardo nas costas, Elias. Eu preguei anos erradamente sobre Elias. Disse que Elias ficou com medo de Jezabel. Oh, Jeová. Elias sim estava cansado psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Elias não ficou com medo de Jezabel. Elias se frustrou, cansou. Achou. Capítulo 19 começa Jezabel dizendo: amanhã mesmo faça os deuses o que quiserem, se eu não der cabo na tua vida. Cadê o povo que deveria estar do lado? Cadê os crentes que deveriam estar, irmãos, a ajudar o profeta? Estão em casa. Elias vai dizer assim, não, conjecturo, olha para mim, parafraseio, conjectura. Elias vai dizer: Senhor, chega! O povo viu que só há um Deus em Israel. O Senhor desceu com fogo, não tem mais profeta de Baal. O povo volta para casa e agora Jezabel quer matar-me. Não quero mais, Senhor. Senhor, mata-me, tira a minha vida. Eu não sou melhor que os meus pais. Ele está dizendo: não dá mais. Culto fervoroso, fogo desceu, você gritou, pegou a espada e no culto matou os profetas de Baal. Mas depois que as luzes se apagaram ou se apagam, voltamos para casa, continuamos com a mesma vida, fazendo as mesmas coisas. Os altares de Baal e Azera ainda continuam no mesmo lugar. É só você perceber aonde você vai deixar a sua Bíblia depois do culto e aonde você vai deixar o seu WhatsApp. Meu Deus! Fale, pode chamar mais um. É só você perceber quantas horas você fica no Instagram e quantas horas você fica de joelho. Vai doer, vai doer, mas mal, vai ser destronado hoje, vai. Acompanhar você. Alguém aí fora precisa ser impactado por mim, por você, pastor Vanessa. Alguém aí fora precisa conhecer o teu Deus. Fica de pé. Escuta. Elias, pastor Diego, eu termino aqui. Está cansado. Não quero, não. Eu não sei se o pastor Diego passou por culpa, com certeza passou. Só o pastor passa por isso. A gente prega, irmãos, ora, o culto é. Na semana a gente abre as redes sociais do povo da igreja. Verdade, Deus. Oh, Jeová. Passamos por 5 minutos, irmãos, de total depressão espiritual. Elias não quer mais saber mais. Ele está dizendo: eu não sei mais o que fazer. O povo te viu, o povo viu o fogo. Ele vai se esconder na caverna. Mas eu louvo a Deus, pastor Diego. Irmão, vai doer. Mas esta aqui é para nós que somos líderes. Eu não sei qual é a caverna que você está. Eu não sei quem é que te abandonou. Mas papai vai pegar na tua mão e vai dizer: tem muita coisa para fazer, pastor Diego. Tem muita vida ainda para ganhar. A história não acaba. Deus vai dizer: Elias, levanta, come e bebe. Elias, levanta, come e bebe. E eu faço o que, Senhor? Volta pelo caminho de Damasco. Para que, Senhor? Unge Azael como rei da Síria. Que mais, Senhor?
hoje. Lá vai Jeú para o palácio de Jezabel, a profana, a cheia de orgia, que destruiu os profetas. Aí chega Jeú no palácio de Jezabel. A Bíblia diz que ela pinta a cara, está camuflada, mas quem está cheio do Espírito Santo vai descobrir aonde está o Espírito, meu Deus, de Jezabel. Ele não se aproxima. Jezabel, irmãos, está se preparando para seduzir ele. Ele nem sobe, ele mantém distância. Ele olha para o lado e tem eunucos Lucas em cima. Ele vai dizer: quem está comigo? Quem está comigo? Os eunucos balançam a cabeça. Dá para entender que eles não gostavam do reinado de Jezabel. Dá para entender que eles não queriam Jezabel. Mas precisava de alguém para dizer: chegou o momento, é hora de destronar. Quem está comigo? Quem está comigo? Os eunucos vão dizer: eis-me aqui. Levanta a mão e diga: eis-me aqui. A ordem de Jeú é essa: derruba ela daí de cima, destrona ela, Lucas, derruba ela. Israel está livre. Ei, tem vidas aqui fora precisando que você possa construir um altar. Tem vidas aí perecendo. Deus conta comigo e com você. Dá para tocar em alguém e dizer: Deus conta comigo e com você. Deus conta comigo e com você. Está destruído. Está destruído todo o trono de Satanás. Assim, Senhor. Vamos me ajudar, Senhor. Enche-me, Deus, enche. Só um segundo. Você não vai cantar à toa. Você vai dizer: enche-me, Senhor, do Espírito de Jeú, que vai enxergar quem está reinando na tua casa. A quem está me ouvindo, diga assim, baixinho: enche-me.